Seja positivo, aceite-se, é o tema que foi preparado para hoje. E baseemos sobretudo no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos e na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A abordagem deste tema de hoje tem como objetivo dar ênfase ao lado positivo da vida. Claro que o oposto, o que é negativo, vai puxar todo o prejuízo para nós próprios, tal como foi aqui falado pela Ana aqui ao longo do Evangelho. E, portanto, o objetivo deste trabalho é nós falarmos no lado positivo, o entendimento da confiança, da esperança, do otimismo, uma vez que é este lado positivo que, se nós nos sintonizarmos no bem, ele vai, claro, que influenciar o modo como nós fazemos as nossas escolhas. E, ao influenciar este modo como nós vamos agir, vai influenciar diretamente o nosso futuro. Eu agora fazia só uma pequena pergunta, só para pensarmos um bocadinho, uns segundos, como é que nós nos achamos, cada um de nós? Será que somos justos, que somos pacientes, que somos tolerantes, que somos caridosos? Ou se somos irrequietos, egoístas, intolerantes? Como é que nós somos? Se calhar umas vezes tolerantes, umas vezes mais egoístas, umas vezes mais pacientes, umas vezes menos pacientes, não é? Pois, e ainda, podemos perguntar o que é que nos leva a exercer, a querer desenvolver as nossas virtudes em nós, quando as virtudes parecem que estão tanto ou quanto fora de moda, não é? Podemos ainda questionar o que é que adianta fazer o bem neste mundo se nós vemos tanta corrupção e tanta desonestidade. O que é que eu ganho em ser honesto quando a desonestidade parece que as pessoas que conseguem melhor as coisas do que aquele que é honesto e que tenta cumprir com as normas e com as regras, não é? Pensar sobre as nossas virtudes e sobre os nossos vícios, ser positivo e aceitar-se, mas sem se acomodar de maneira nenhuma. É ser positivo, aceitar-se, mas trabalharmos, é o convite deste nosso encontro de hoje, 12 de abril de 2022. E quando nós nos aceitamos, quando nós nos conhecemos e queremos seguir pelo bem, é preciso que a gente pense se fazemos ou o que é que fazemos quando queremos ser aceitos num grupo, queremos ser aceitos na sociedade, queremos ser aceitos num determinado lugar. O que é que nós fazemos? Será que nós corremos o risco de agir de uma maneira que vai corromper com a nossa ética e com o nosso agir corretamente só para termos algumas vantagens? Ou porque eu teria alguma vantagem pertencer naquele grupo ou noutro grupo? E não é muito raro nós vermos pessoas que, em esforço, tentam demonstrar aquilo que não são para serem aceitos. E, claro que têm receio de demonstrar as suas fragilidades, porque pensam que ser frágil, que ser humilde, que pode não ser bem aceito pelos outros. Um dos aspectos que nos pode e que nos eleva certamente é a convivência sadia que nós podemos ter todos uns com os outros, a capacidade nesta decência da convivência, fazer uso do nosso livre-arbítrio, que todos nós o temos, e para conservar a nossa condição que é de fé no futuro. E para isso, claro que devemos acolher aquilo que nos é benéfico. Paulo de Tarso, numa das suas cartas,
disse que eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Ah, é? Pois claro que sim. Eu posso, efetivamente, nós podemos fazer tudo, mas não devemos fazer tudo. Nós sabemos. E aqui entra a liberdade, o respeito pelo outro, o fazer ao outro, tal como foi aqui dito pela Ana no Evangelho, que foi um grande complemento a este trabalho, que é o fazer ao outro aquilo que gostamos que nos façam a nós. Eu, enquanto espírito pensante, eu tenho o poder de escolher não agir de modo a envergonhar a minha família, a prejudicar a comunidade, a atentar sobre a saúde dos outros. Portanto, é uma escolha nossa. E quando nós falamos em valores, quando nós falamos em desenvolvermos as nossas virtudes, isto não tem a ver com a classe social, se é que ela existe, com a profissão, não tem a ver com o sexo, não tem a ver com a opção de géneros, não tem. Somos iguais. Todos fomos criados simples e ignorantes. E se nós estamos já aqui, foi porque aprendemos. E aprendemos, neste momento, somos o melhor de nós mesmos. Portanto, todos nós temos essa capacidade de ir aprendendo e de abastecer os nossos pensamentos com pensamentos positivos. Basta, espiritualmente, nos sintonizarmos com o bem. Todos nós temos uma energia interior, uma energia que nos impulsiona, que é a fé. Fé essa que não existe receitas milagrosas para ter a fé. Agora, todos nós temos esta energia positiva que nos permite ter a fé e alimentar esta fé no dia a dia. E muito cuidado com os nossos pensamentos, porque, como espíritos em evolução que todos nós somos, temos que ter cuidado com as nossas sintonias, com os nossos pensamentos, porque senão vamos carregar lixo mental que nos vai ser extremamente prejudicial, quer para nós, quer para quem nos rodeia e para o ambiente que nos rodeia. E aqui sobre o pensamento do livro de Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, intitulado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, eu escolhi esta pequena parte que é, passo a citar, o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, as nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Efetivamente, todos nós sabemos a força que o pensamento tem. E todos nós conhecemos pessoas que pensam negativamente, são pessoas que estão sempre tristes e com regularidade falam só em coisas desastrosas, que abrem o telejornal de manhã e durante o dia só falam nas desgraças que veem. São pessoas que só veem os problemas, só veem os obstáculos, é a falta de dinheiro que não permite ultrapassar esta ou aquela circunstância. Mas é claro que todos nós, os embates, os dissabores, os constrangimentos que essas pessoas enfrentam na vida, todos nós enfrentamos. Nada mais natural do que enfrentarmos estes dissabores. Jesus sabiamente nos disse que no mundo só encontraríamos aflições. Estamos aqui na Terra e não encontramos a felicidade. Na Terra, não. Quanto muito, algumas alegrias e momentos bons que são passageiros também. Então, não estamos num patamar tão elevado para
encontrarmos a felicidade, não é aqui. Mas uma coisa muito boa e que nos faz olhar de um modo positivo é que todos nós vamos lá chegar um dia. Vamos trabalhar e vamos lá chegar. Estes embates, estes problemas que surgem, não podem de maneira nenhuma fazer com que as pessoas fiquem desanimadas, com que passem a agir de uma maneira incorreta só porque estão desmotivados. Não. Podemos achar até que nada parece que dá certo, não é? Mas não podemos não podemos ficar aí. Temos que sair desse pensamento, porque senão vamos entrar na depressão, que até pode levar ao suicídio, não é? Portanto, quando chega essa hora, é hora de parar. É hora de pensar. Até agora, tantas coisas que eu já passei, tantas batalhas que eu já enfrentei, e consegui que eu e quem me rodeia fôssemos ultrapassando juntos todos estes constrangimentos. Então, é hora de parar, pensar, e muitas vezes temos que recuar para depois acertarmos o passo. Claro que isto já implica alguma maturidade. Jesus também nos advertiu que pedi e obtereis. É claro que é necessário orar. Nós não podemos pedir para nos sair a Euromilhões. Devemos sim orar, vigiar os nossos comportamentos e, na nossa oração, pedirmos capacidade, raciocínio, de calma, para não agirmos precipitadamente e sermos orientados para resolver aquela situação da melhor maneira. E isto podem crer que leva à união das famílias, dos amigos, dos grupos. Tem influência. A fé move montanhas, sem dúvida alguma. Este é um trabalho individual. Cada um é que tem que fazer por si. Cada um é que tem que alimentar a sua fé. Temos a certeza que Jesus não abandona ninguém. Ele próprio nos diz, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Ele está presente em nós. Nós, muitas vezes, é que não estamos com Ele. E então aí, o que é que nos acontece? Vamos ter mais dificuldades quando nos afastamos. Encaremos os nossos dias na Terra com uma visão positiva de quem entende que o trabalho, seja ele qual for, que não é por acaso que temos o trabalho que temos, e quando digo o trabalho não é só a nossa profissão laboral, é no nosso dia-a-dia para onde quer que nós vamos. Que encaremos que este trabalho é um instrumento para nós nos aprimorarmos e para a evolução, a nossa evolução. E assim nós vamos avançando sobre as nossas próprias falhas. Não perante as falhas do outro. O nosso termo de comparação tem que ser sempre as nossas falhas. Nós podemos comparar connosco o que é que já temos condições de fazer, o que é que ainda nos falta fazer. E é certo é que uma reencarnação é muito pouco, mas tudo isto que nós temos para fazer, numa reencarnação estamos a falar de dezenas de anos, isto é muito variável, não é? Mas cada dia, cada situação que nós nos vamos deparando é uma oportunidade para nós colocarmos lá uma semente, que é uma semente que nós colocamos em direção ao nosso próprio futuro. Por isso, é preciso que encaremos de uma forma positiva esta chance de nós aqui, encarnados, na pauta da vida, aproveitarmos todas as possibilidades que nós temos para nos renovarmos e para nós melhorarmos. Precisamos ter olhos de ver, para perceber que tudo isto são lições que nós temos a capacidade para aprender e que nos são oferecidas e que nada é por acaso. E que nós, para avançarmos, temos que entender de uma vez por todas que isto tudo passa, tudo é passageiro. Apenas o que permanece, os valores de espírito, do espírito, são
as virtudes e o bem que ele faz. Esse aqui é o património inalienável do Espírito. A história do Espírito fala por si só. Emmanuel ditou a Francisco Cantos Xavier que o bem que fazemos é o nosso advogado em qualquer lugar. E é caso para nós dizermos que cada dia que passamos aqui na Terra é como se fosse cada dia uma folha em branco em que o escritor é o próprio Espírito e que escreve o desenrolar daquele dia. E que só o autor, ou seja, o próprio Espírito, é que pode alterar o percurso das coisas. Nós podemos sempre ter um novo começo, um começo bom. Aconteceu uma coisa menos boa, sim senhor, agora é menos bom, mas isto vai-me trazer um benefício para mim e para quem me rodeia. Porque tudo o que está no nosso interior reflete-se no exterior. Quer seja na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho. Portanto, aceitemos como espíritos necessitados que somos e que temos a oportunidade de desenvolver as virtudes aqui na Terra, nomeadamente a paciência, a tolerância, a caridade, a abnegação, a prudência e o respeito pelas leis divinas. No Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? À qual os Espíritos respondem que todas as virtudes têm o seu mérito. Todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Cada tarefa que nós temos, cada palavra que nós temos, é a tal oportunidade de colocarmos a tal semente. E esta semente nós vamos escolhê-la mais tarde. Vamos escolhê-la individualmente, sem dúvida. Mas também a comunidade vai ter reflexos nisso e a humanidade. Portanto, averiguemos muito bem a qualidade da semente que nós lançamos à terra. Porque o tipo do fruto e a qualidade do fruto vai depender daquilo que nós efetivamente fizemos, tendo em conta as nossas expectativas e as nossas necessidades. Temos que ter sempre isto. Isto é a parte positiva de nós nos aceitarmos, enquanto espíritos em evolução, espíritos necessitados, temos a faca e o queijo na mão para podermos trabalhar. Isto é ou não é animador? Ninguém está fadado ao mal. Nós não nascemos para sofrer. Nós só temos uma vida. Uma fase em que estamos desencarnados, uma fase em que estamos encarnados. E é através da educação moral, é através de nós irmos percebendo que se dá a educação e a humanidade avança sempre, independentemente da religião. Sempre. Foi tal como a Ana nos disse aqui, relativamente a Deus. Portanto, sejamos nós de que país for, sejamos nós de que religião for, o bem é sempre o bem. E isto é um processo gradual e nós precisamos de procurar respostas racionais que nos esclareçam o que é que estamos aqui a fazer, como é que estamos a fazer e como é que devemos passar a fazer. É a educação do espírito milenar, a educação das virtudes para sermos um ser humano melhor, de acordo com os ensinamentos do governador da Terra, Jesus Cristo. Isto só nos é possível com a verdadeira fé. Kardec diz-nos que a fé inabalável é aquela que só é aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo dá-nos as respostas racionais
para a verdadeira fé. E a nossa fé só é raciocinada porque compreendemos os factos e a lógica em que ela assenta, sem deixar nenhuma obscuridade. O Espiritismo é uma realidade inegável que está na natureza desde sempre. Não se trata de uma teoria ou de uma opinião. São factos a falar por si e a descortinar o véu que durante muito tempo cobriu o nosso modo de pensar. Já não digo o modo de agir, o nosso modo de pensar. A sistematização destes factos, sem misticismos, ficou ao cargo de codificador Allan Kardec, que reuniu de forma clara todas as informações que nos foram dadas pelos espíritos superiores e que ele compilou pedagogicamente e que todos nós temos ao nosso alcance. Jesus disse-nos: conheceis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Nós compreendemos perfeitamente a ligação que existe entre o passado, o presente e o futuro. Mas mais do que conhecer, precisamos perceber o que é que fazemos com esse conhecimento. Não me serve de nada eu até saber de cor perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, quando parte um ente querido, eu levo um embate e vou-me abaixo de tal maneira, um sofrimento de tal maneira que tenho dificuldade em perceber o que é que se passou. Portanto, o conhecimento teórico por si só não sustenta a nossa forma de agir no bem na Terra. É preciso pôr-nos em prática. Se aplicarmos estes conhecimentos na prática, sabemos que com a tal semente que lançamos à Terra, consequentemente seremos espíritos desencarnados menos sofredores, porque o conhecimento que vai alicerçado nas bases racionais é que sustentam na Terra, não é? Nós temos o privilégio de ter, eu quando digo um privilégio já vão perceber porquê, de ter o conhecimento que nós temos, porque vivemos num lugar onde nós até temos um centro espírita. Nós até tivemos a oportunidade de vir cá parar e de termos o conhecimento da doutrina espírita. Quantas pessoas neste mundo ainda não tiveram a oportunidade de ter este conhecimento, de ter acesso a esse conhecimento e de perceber aquilo que nós percebemos? Claro que ainda estamos muito longe de atingir aquilo que é o propósito, que é a perfeição, a angelitude. Claro que ainda nos falta muito. E é caso para nós perguntarmos que enquanto estamos aqui, a dor, nós conseguimos perceber que é fruto daquilo que não foi escolhido há 2022 anos atrás, com a exemplificação amorosa de Jesus quando passou pela Terra. É certo que o Espiritismo tem 156 anos, mas as boas novas do Cristo já têm 2 milénios. E o que é que nós fizemos com esse conhecimento? Às tantas, optámos por, durante muito tempo, deixá-lo preso nas paredes, em vez de o trazer para dentro de nós. Portanto, que tenhamos as boas novas de Jesus, que Ele nos trouxe, os ensinamentos para podermos melhorar. E se nós queremos voltar a este planeta Terra, encontrarmos uma Terra melhor, mais regenerada e bonita, sejamos nós mais bonitos e regenerados também. É preciso nós estarmos no mundo, mas sem estarmos agarrados aos valores materiais do mundo. Que esses valores materiais não nos amarrem, não nos condicionem o que nós fazemos nesta existência. E isto
nós sabemos que tudo fica atrás. Só vai, já falei nisto há bocado aqui, nós só levamos connosco o nosso património, é aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. E agora, isto é ou não é um aspecto muito positivo, nós não termos que nos preocupar em trabalhar, em comprar e adquirir bens que são para além daquilo que é necessário. Aproveitemos esse tempo para aplicarmos em nós, em bem do próximo. O que nós só levamos valor intangível no nosso coração é o que nos define, é a coisa que nós somos. E isso nós só aprendemos nas experiências, nas tais lições, sejam boas ou sejam menos boas. E que a nossa partida para a verdadeira casa espiritual seja um dia bonito. E que seja um dia que nós vamos reconhecer a qualidade das tais sementes que nós aplicamos aqui. E temos a certeza que após a nossa partida, nós, quando desencarnamos, o espírito leva as suas tendências, leva as suas motivações, leva a capacidade de ver o aspecto positivo ou o aspecto negativo. Nós somos os mesmos. Ao chegar lá, do mesmo modo que quando nascemos, quando o espírito nasce, ele nasce sozinho. É acolhido por uma família, sejamos gratos por termos sido acolhidos pela família que fomos, seja biológica ou não, por estarmos no meio em que estamos. Isso é de acordo com as nossas necessidades e tem a ver com os propósitos que nós nos propusemos. E sejamos positivos e otimistas. Não vale a pena muitos desentendimentos, muitos embates, muitos conflitos. Afinal de contas, queremos o quê? Queremos ter razão ou queremos ter paz? Muitas vezes o ponto de vista do outro não quer dizer que ele esteja errado. Portanto, é na aceitação de todas as diferenças que está o bem. E podem-nos perguntar, mas afinal de contas, o que é que vale a pena? O aproveitamento do tempo. É nós aproveitarmos o tempo que aqui estamos para empreender as mudanças que já podem ser realizadas. Não é necessário nós esperarmos para uma nova existência. É nesta existência que devemos aplicar. E só mais duas pequenas coisas. Uma delas é uma história em que, esta história verídica é de um jornalista que vai a um lugar onde estão a fazer uma grande obra e encontra dois mestres e perguntam: olha, então o que é que está a fazer? Então, se eu não vejo, estou aqui a pôr tijolos em cima de tijolos. Tão simples quanto isso. A minha vida é esta. É carregar pedra, tijolos, pôr cimento e mais tijolos. Ele, sim senhor, vai à frente, pergunta a um segundo operário: então, o que é que o senhor está a fazer? Olha, eu estou aqui a contribuir para a construção de uma grande escola. E esta escola vai ser uma grande escola e vai formar muita gente. E eu sonho que ainda um dia há de haver alguém que saia daqui que faça grandes descobertas para a humanidade. Ela agora parece que não tem valor, mas ela depois de pronta vai ficar muito bonita. Cá está a visão, positiva ou não, que estes dois espíritos encarnados tinham perante o trabalho que estavam a fazer. Efetivamente é um grande trabalho, porque é como o segundo operário dizia, dali pode surgir
obras muito boas. E para terminar, eu termino com um trecho da obra de Leon Denis. Novamente, o problema do ser, do destino e da dor. Desta vez o capítulo 22, o livre-arbítrio. A liberdade é a condição da alma humana que, sem ela, não poderia construir o seu destino. E continua. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam. Mas compreende igualmente que a necessidade destas provações para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir os seus preconceitos e vícios. Estas provações podem ser também consequência de um passado nefasto que é preciso reparar, e ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Portanto, por isso, temos ou não temos razões para termos uma visão positiva e não nos acomodarmos, aceitarmos como espíritos em evolução, mas não nos acomodarmos. Temos ou não temos? Nada por acaso em nossas vidas. Cada encontro e experiência que temos traz consigo um aprendizado, um legado, um resgate. E tudo isso nos ensina que devemos aproveitar cada momento, pois é certo que não permaneceremos para sempre no mesmo lugar. Horizontes estão o tempo todo se abrindo para que possamos ter novas vivências e assim aperfeiçoarmos nosso ser e podermos acrescentar outras vidas. Sabe, Deus nos fez humanos para usufruirmos de nossa existência. E quem somos ou o que devemos ser vai depender da perspectiva que temos e o que vamos fazer com cada oportunidade que surge. Às vezes seremos pontes, outras o caminho. Mas também haverá tempos em que precisaremos de uma mão para nos conduzir e um chão para nos firmar. E isso faz parte do que dá sentido à vida. Saber que as incertezas tornam tudo mais belo e nos forçam a viver o único momento real que é o agora. Valorizando e aprendendo com cada sorriso e olhar que reflete a alma, sendo bons ouvintes e falando o quanto ama sem esperar nada em troca. E com o coração cheio de gratidão, glorificar a Deus por todos os momentos, pois nada é por acaso e tudo está nos conduzindo a patamares mais elevados. Então persista e não desista, simplesmente viva.